Alô pra você, seja muito bem-vindo ao ATN Futebol, Casa do Futebol Alternativo. Lugar que também, por sinal, ninguém sabe absolutamente nada de futebol. No vídeo de hoje falaremos sobre a verdadeira origem do futebol. Será que os ingleses mesmo estão certos de dizer que o futebol está voltando pra casa em todo campeonato que eles batem na trave? Bom, como ninguém aqui entende sobre esse esporte, a gente resolveu conversar com alguém que entende um pouco melhor. Falamos com o nosso queridíssimo professor Celso Unzelt, sensação do YouTube, trabalha na ESPN e é uma das figuras mais queridíssimas de todo o Brasil. Para começar nossa entrevista, perguntamos sobre o fato de a FIFA ter chancelado a China como país de origem do futebol. O fato ocorreu em 2004, quando o ex-presidente Joseph Blatter assinou um documento em que decretava o país asiático como o berço da modalidade. Mas não foi apenas em solo chinês que surgiram as primeiras práticas de jogos com bola. Ao mesmo tempo, em diversas outras partes do mundo também surgiram práticas daquilo que era considerado proto-futebol. Mas porém não eram em si práticas do próprio futebol, tal como conhecemos hoje. Existiam antes. Eu digo existiam porque não era só o Tsushu na China, antes de Cristo era o Kemari no Japão, Calcio Fiorentino, que deu origem ao nome na Itália, futebol é Calcio por causa do Calcio Fiorentino. Isso eram jogos com bola. O Episkiros na Grécia, isso não era futebol, isso aí eram jogos com bola. Alguns jogos atléticos para o desenvolvimento físico, como era o caso do Episkiros na Grécia, outros jogos militares, como era o caso do Tsushu na China. Então o que a gente tinha no começo, e que alguns chamam de proto-futebol, ou seja, o pré-futebol, eram jogos de bola no pé. Essa é a raiz do que desembocou no que hoje é o futebol. As várias formas de jogo que tínhamos antigamente eram apenas práticas primitivas do esporte. O futebol mesmo, tal como conhecemos hoje, com regras, futebol moderno, surgiu apenas lá na Inglaterra mesmo, em 1863. O futebol como a gente conhece hoje, com regras, um esporte que começou nas escolas inglesas, depois foi se expandindo, popularizando. Esse começou em 1863, regulamentado pelos ingleses, pelas escolas inglesas. Dizem até que são 11 jogadores, porque eram 11 as escolas inglesas que decidiram as regras. Outros dizem que 11 era o número de pessoas numa classe de Cambridge, 10 alunos e o Bedel, seja qual for a versão. Isso é o futebol que a gente conhece hoje. A formação do futebol moderno é muito mais complexa do que uma simples passagem do Tsushu e das outras modalidades para o estágio atual. Nessa organização há uma série de outros fatores envolvidos. Até que se organizou isso nas faculdades, nos colégios, nos colleges da Inglaterra, e aí deu no que a gente conhece hoje. A partir de 1863, isso não está dissociado da história do mundo, isso aí está ligado à Revolução Industrial, urbanização, educação formal nas escolas. Então tem uma série de coisas que vão desembocar no futebol como a gente conhece hoje. Mas então por que a FIFA atribuiu à China a origem do futebol? A principal motivação é política, visto que o país chinês tem a maior população mundial e também o maior mercado consumidor de futebol. Dos cerca de 1,4 bilhão de habitantes do país chinês, 237 milhões são consumidores do futebol. Uma quantidade inclusive maior do que a população total do Brasil, que é considerado o país do futebol. Então acho que enxergar essas práticas como antepassados do futebol é uma visão muito nossa. Ela não é do mesmo lado de lá para cá. Aqui os caras estavam fazendo exercícios militares, os gregos estavam fazendo aprimoramento físico, era uma outra história. Se você quiser retroagir, e eu não tenho nada contra isso, mas eu acho que é sempre honesto você contextualizar. Porque a FIFA está na dela, a FIFA quer promover o grande negócio que ela tem, que é o futebol, quer mostrar que já as práticas remotas, que o homem chutava bola, alguns dizem até que chutava a cabeça dos inimigos. O caso do Calcio Fiorentino até hoje se realiza em Firenze a festa, né? Como se fazia na Idade Média, dois grupos de massa humana levando uma bola para um dos portões da cidade. Então são práticas pré-futebol como a gente tem hoje. Eu acho que as duas leituras são válidas desde que você seja muito honesto em situar as coisas. Não vem dizer que chinês jogava com gol, com bola, com árbitro, que não é verdade. Chinês fazia exercício militar. Numa leitura retroativa, a FIFA resolveu encampar essa ideia, ela tem também lá seus interesses de supervalorização de um negócio que hoje é uma história totalmente diferente. Eu acho válido você contar essa história, desde que você dê todos os detalhes e separe o joio do trigo. De toda forma, para o Celso, por mais que hajam grandes diferenças
diferenças entre as formas de protofutebol e o futebol moderno, a FIFA poderia sim reconhecer a China como uma das origens do futebol, mas não a única. Mas ainda, historicamente, como fez a FIFA, nada mais justo do que atribuir aos chineses, aos japoneses, aos gregos, aos italianos e finalmente aos ingleses que organizaram esse jogo. Então nós estamos falando de duas coisas diferentes, né? Futebol, como a gente conhece hoje, quem organizou foi a Inglaterra. Jogos com bola no pé vem de antes de Cristo, e aí sim você pode falar dos chineses. E aí, vocês sabiam sobre essas histórias do começo do futebol? Gostaram do vídeo? Bom, então curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, porque vem muito mais por aí. Um grande abraço!